Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Magno. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre reconquista, sobre aquela relação que você tinha, que acabou terminando por qualquer motivo e que agora você quer retomar, você quer reconquistar e reiniciar um relacionamento. É sempre possível, a primeira coisa é que você precisa acreditar. Tem inúmeras histórias aí de relacionamentos que terminaram, por qualquer motivo que seja, mas que depois reiniciaram, foram retomados e as pessoas conseguiram manter essa relação por muitos anos, por décadas, às vezes até o final da vida, com muita alegria, com muito sucesso. Então acredite que é possível, mas ele não vai ser possível simplesmente voltando. Não, alguma coisa causou o fim dessa relação e alguma coisa vai ter que causar o reinício dela. Alguma coisa vai ter que mudar em você e na relação para que seja possível essa retomada, tá? Essa reconquista. Mas não esquenta, eu estou aqui para te ajudar. Se você seguir as minhas dicas, eu tenho certeza que você vai ter muito mais sucesso. Bom, até antes de eu começar, eu vou dar para vocês três dicas, né, sobre reconquista. E essas dicas elas valem tanto para homens quanto para mulheres, independente da natureza da relação de vocês. Então, são dicas universais que vão te ajudar nessa caminhada, nessa jornada de reconquista. E a primeira coisa, até antes de eu começar as dicas, considera isso uma dica extra aí que você precisa entender, que você precisa saber, é que o amor ou a vontade de uma pessoa não causa obrigatoriamente essa vontade na outra. Tá? O sentimento de um não causa sentimento no outro. Né? Nessa fase, as pessoas é muito comum que elas falem: ah, mas eu amo tanto. O seu amor não obriga o outro a amar você de volta. E ele não tem obrigação de ficar numa relação só porque você quer. Ah, mas eu quero tanto. O seu querer não obriga a outra pessoa a querer também. Aquela pessoa tem que ter motivos concretos para querer aquela relação. Tá? Isso não pode funcionar de forma unilateral. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você justificar para outra pessoa que o que você sente, o que você quer, nunca vai ser o suficiente para que ela também queira. Então, uma coisa que você pode já começar fazendo é assistir os outros vídeos que eu gravei aqui no canal. Né? Antes desse vídeo, eu fiz dois vídeos sobre atração, um para mulheres e o outro para homens, sobre como despertar interesse e como funciona a atração em ambos os gêneros. E é importantíssimo que você entenda esse tipo de mecanismo. Né? Alguma coisa lá atrás fez aquela pessoa sentir atração por você, vocês começaram uma relação, então você já está num passo à frente, você já conhece a pessoa com quem você está tratando, mas ao longo do caminho alguma coisa se perdeu. É importante que você entenda o que houve e entenda como retomar isso. Né? Às vezes a gente no dia a dia nem percebe direito o que está fazendo. Você precisa entender os mecanismos que levaram aquela pessoa a se sentir atraída a você e entender o que mudou nesse meio tempo. Tá? Então assista meus vídeos, dá um like nesse, né? Acompanhe o canal, segue o canal e assiste os outros vídeos que com certeza vão te ajudar bastante. Aqui eles são o básico, eles são o que você precisa antes de qualquer outra coisa. Então a dica número um é uma dica difícil talvez de seguir, mas que ela é muito importante. É que dá um tempo. Dá um tempo para a pessoa e dá um tempo para você. Muitas vezes, logo depois do término, a gente está com a emoção muito aflorada, né? Está tudo muito recente. E as pessoas, quando estão sofrendo, elas se tornam muito mais ansiosas. Algumas pessoas já são ansiosas por natureza, e se elas estão com uma dor, com sofrimento, isso torna a ansiedade muito maior. Elas querem fazer tudo imediatamente, acabam colocando os pés pelas mãos. Então, calma, respira fundo, se resguarda um pouco. Pega um tempo para si mesmo e dá um tempo para outra pessoa. Você correr atrás dela não vai resolver, você ficar se humilhando não vai resolver, você se rebaixar só vai fazer com que a pessoa perca o respeito, perca a admiração por você. Tá? Se humilhar é a pior coisa que você pode fazer. Porque quando você se rebaixa, se humilha, você perde valor. A pessoa não quer ficar com alguém que tem pouco valor. Tá? Ela quer ficar com alguém que esteja ali junto com ela, que seja confiante, que seja uma pessoa forte. Então se mostre forte, se mostre estável. E se você não consegue fazer isso agora, a melhor coisa que você pode fazer é dar um tempo. Respira, elimina o contato com essa pessoa, fala que você precisa dar um tempo para a sua cabeça e não se preocupe muito, porque na verdade você vai estar fazendo um grande favor para vocês dois. Tenta deixar de lado as opiniões alheias, tá? Opinião de amigo, opinião de família.
Dá um tempo para você, respira e tenta pensar o que aconteceu, o que causou o fim daquela relação. Tá? O que houve nesse meio tempo? Você precisa se reencontrar você como pessoa, como indivíduo, saber quem você é, reconhecer as suas falhas, se houve falhas da sua parte, e o que você está disposto a fazer. Sabe, é importante que você dê esse passo atrás e que você pense se você realmente quer aquela pessoa na sua vida, se você realmente quer aquela relação, se aquela relação agrega valor para você, ou se de repente você não está agindo só por causa de ego ferido, se você não está agindo só por causa de um sentimento, de uma dor que você está sentindo momentânea, sabe? Para e pensa, tenta se tranquilizar se você realmente quer aquilo. Além disso, tenta pensar o que houve, o que causou o fim, o que realmente causou o fim. Porque é comum que a gente se confunda, que a gente ponha a culpa em outros fatores. Tá? Tenta entender de que uma relação é feita de duas pessoas e apenas duas pessoas. Se você acha que outras pessoas interferiram na sua relação, é porque um dos dois ou os dois permitiram isso. Tá? O erro nunca é dos sogros, dos amigos, dos chefes, do político, de quem quer que seja. Se outra pessoa interferiu na relação, é porque vocês permitiram. A relação é entre um casal, duas pessoas. Então veja o que deu errado, se houve falhas suas, se houve falhas da outra pessoa, né? Como eu falei já, isso independe se você é homem, se é mulher, se você se relaciona com homem ou com mulher, se é uma relação heterossexual ou homossexual, não importa. A relação é a dois e você precisa parar para pensar o que houve, se houve erros realmente da sua parte, quais foram eles e se você quer aquela relação, se você está disposto a corrigir essas falhas que causaram o fim da relação. Dica número 2, ou passo número 2, se você já conseguiu isso, você conseguiu dar um tempo, tentar se acalmar, pensar, raciocinar e entender o que causou o fim da relação, você precisa agora estar disposto a corrigir isso. Né? Se é você que quer fazer essa reconquista, se você precisa fazer a retomada, então a reação tem que ser sua. A atitude de corrigir os problemas que causaram o fim da relação, ela precisa partir de você, uma vez que é você que está tomando essa iniciativa de tentar a reconquista. Então você vai ter que engolir o ego, que se acalmar, pensar friamente em como você vai fazer para corrigir os problemas que causaram o fim daquele relacionamento. E não adianta você agora correr atrás e ficar jurando de joelho que vai corrigir tudo e que tudo vai ser diferente. Você vai ter que mudar essas coisas em você. Antes de convencer a outra pessoa, você precisa convencer a si mesmo. Sabe, o que quer que seja. Se você é extremamente ciumento, você vai ter que exercitar a autoconfiança, né? Porque o ciúme, ele vem da insegurança. Então, se você é muito inseguro, isso vem de algum medo seu. Trabalhe o seu medo, trabalhe autoconhecimento. Faça o que precisar. Se você realmente quer aquela relação, procure ajuda, faça terapia, procure um analista. É super saudável, todo mundo devia fazer análise. Corrija as falhas que você teve e mostre para a pessoa depois que aquelas falhas estão sendo corrigidas, que aquilo está sendo trabalhado, de que você não apenas enxerga as falhas, mas que você já está trabalhando para corrigi-las. Tá? Você precisa trabalhar isso, como eu falei, não é dentro da relação, não é para outra pessoa, você precisa corrigir aquilo em você. Você precisa mostrar para si mesmo que você tem capacidade de evoluir. Você precisa mostrar para você de que você tem essa habilidade de ser melhor e de mudar naquelas falhas que você teve, para depois você poder convencer a outra pessoa, para depois você mostrar o resultado daquela mudança que ocorreu em você, daquela percepção que você agora tem e não tinha antes. Né? A pessoa ela não pode achar que para que você tenha uma atitude, para que você veja e reconheça seus erros, ela vai ter que te dar um ultimato toda vez, ela vai ter que terminar com você toda vez. Ela não pode achar que toda vez que você se sente contrariado, ela tem que ameaçar terminar a relação para que você reconheça seu erro. Não. Ela precisa saber que a partir daquele momento, aquela falha, você não vai se tornar uma pessoa perfeita, mas que ela está sendo corrigida. E a dica número 3 é sobre a tríplice qualidade que eu chamo que você precisa ter dentro de um relacionamento, para que um relacionamento funcione, tá? Uma relação ela não funciona se não tiver admiração,
respeito e atração. Tá? A gente precisa desses três, necessariamente. Se a relação de vocês terminou é porque um desses três ou mais de um acabou. Tá? Em algum momento houve uma quebra, ou na admiração, ou no respeito, ou na atração. Alguma coisa aconteceu para que um desses três ou mais de um se perdesse. E é isso que você precisa entender. O que houve, que acabou, qual deles faltou e como retomar. Tá? E esse é um assunto gigante, eu poderia falar horas sobre cada um deles, né? E eu tenho pouco tempo nesse vídeo, mas eu vou te dar algumas dicas de como você identifica e como você muda. Então eu vou falar mais uma vez, uma das dicas que eu te dou é assistir os vídeos que eu já fiz sobre atração. Tá? A atração, ela talvez seja um que a gente já falou que você pode procurar informações por aí de como você ser uma pessoa mais atraente. Porém, se você já se relacionou com essa pessoa, quer dizer que em algum momento ela já se sentiu atraída por você. Se alguma coisa acabou com essa atração, identifique o que foi e tente retomar. Mas assistindo os vídeos que eu fiz sobre atração, já vai te dar um bom norte de como você se tornar mais atraente para essa pessoa. Outra coisa que eu já falei aqui é sobre você implorar para voltar com a pessoa, sobre você se rebaixar, se humilhar, dizendo que vai fazer qualquer coisa. Isso mata a admiração que a pessoa tem por você, mata também o respeito. Tá? Ninguém respeita uma pessoa que fica se humilhando. Você precisa se valorizar antes de esperar que outra pessoa te valorize. E a pessoa não vai querer retomar uma relação com você se ela não valorizar quem você é. Então você precisa se valorizar para que ela te valorize, para que ela te queira. Tá? Tente manter sempre a sua autoestima, trabalhe a sua autoestima, trabalhe o seu autoconhecimento e tenha a certeza de que você tem seu valor, de que você vale muito, de que a outra pessoa é uma privilegiada por ter uma relação com você. Isso precisa estar claro dos dois lados para que a relação inicie ou recomece. Outra coisa que pesa muito nas relações são os seus sonhos, os seus planos de vida e a sua ambição. Tá? Isso funciona um pouco diferente, dependendo se você é homem ou se você é mulher, mas ninguém gosta de ficar com uma pessoa que não tem personalidade, que não tem planos, que não tem ambição. Né? Por quê? Porque isso acaba com a admiração e com o respeito. Então, pense na sua vida, se valorize e mostre para ela que você sim tem valor, que você sim tem planos, que você sim tem ambição. E tenha atitude, tenha atitudes de buscar o que você quer. Tá? Isso acontece muito, né? As pessoas às vezes se acomodam, ficam muito paradas, ficam muito acomodadas ali no seu espaço, na sua zona de conforto e não buscam uma melhora, não buscam uma evolução. Isso acaba fazendo com que a outra pessoa perca o respeito por você, perca a admiração que ela tem por você. Não tem como admirar alguém que está sempre largado no sofá, assistindo novela ou jogando videogame. Isso não gera admiração, né? Isso não gera respeito. Então, cuide de você e cuide da sua vida antes de esperar que outra pessoa queira fazer parte dessa vida. E uma última coisa que eu vou falar sobre esse tópico é sobre inteligência emocional e autocontrole. Se você tem pouco autocontrole, se você se estressa demais por coisas pequenas, se você perde o controle, você precisa trabalhar isso. Mais uma vez eu recomendo que você faça uma terapia, uma análise, alguma coisa para trabalhar isso em você, porque se você perde a cabeça por qualquer coisa, né, isso significa que você tem um alto nível de insegurança, tá? De medo. É difícil a pessoa manter admiração e respeito por alguém extremamente inseguro ou extremamente medroso. Desculpa usar essa palavra, mas se você perde a cabeça muito frequentemente, isso está enraizado em um medo muito forte em você. Tá? E o medo é uma das coisas que acaba com o respeito e com a admiração que essa pessoa pode ter por você. Outra coisa, se você tem comportamentos tóxicos causados por isso, que acabam prejudicando a vida do outro. Como eu falei, as duas pessoas na relação, elas precisam se valorizar, precisam se conhecer, se respeitar, se admirar e se atrair. Né? Se você tem atitudes que minam, que prejudicam a pessoa, por que ela vai continuar com você? Você deveria querer o bem dela, você deveria ser a pessoa que traz ela para cima, que eleva. O casal, eles deveriam ser duas pessoas que quando juntos se tornam melhores do que quando separados. Se a outra pessoa acredita que ela está melhor longe de você, ela não vai ter motivo nenhum para voltar.
para ficar nessa relação ou para voltar para uma nova relação. Ela precisa acreditar que ela vai estar melhor com você do que sozinha. Se você gostou dessas dicas, deixa um like aqui no vídeo, segue o canal. Mas eu tenho uma dica extra, eu vou dar uma dica extra para vocês aí, e vocês deixam no comentário se vocês gostaram, se isso te ajudou e se vocês tiverem qualquer pergunta. E a última dica que eu vou dar para vocês é se valorize. Se valorize. Ninguém precisa, ninguém pode te amar mais do que você mesmo. Ninguém tem obrigação de amar você mais do que você mesmo. Pare de precisar dos outros, pare de depender dos outros. Você pode querer, você pode ter vontade, porque ninguém quer ficar sozinho, ninguém sonha ficar sozinho. Nós queremos uma relação, né, que agregue valor, que fique com a gente, que nos faça companhia, que caminhe junto. Mas você não pode precisar disso, porque você tem que se valorizar acima do outro, você tem que se amar acima do outro, antes de esperar que o outro te ame também. Eu falei isso várias vezes nesse vídeo, né? Por causa da importância, isso é muito importante. Então, se valorize antes de qualquer coisa. Se você não consegue perceber o seu próprio valor fora dessa relação, talvez você esteja melhor fora dessa relação, porque você precisa fazer isso antes de retomar. Não vai ser fácil e não vai ser indolor, mas você precisa entender o seu próprio valor antes de esperar, de exigir que outra pessoa valorize você. É isso por hoje. Boa sorte aí na sua reconquista. Espero que dê tudo certo para você. Um grande abraço, até o próximo vídeo.